Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de vídeo de dicas da 20ª rodada do Cartola 2020. Vem comigo? E hoje é sem ideinha no bagulho. Já vai começar aqui mostrando como foi a pontuação na última rodada. Infelizmente a gente não foi tão bem. Na verdade, as dicas que a gente deu, elas foram certeiras. Os times que a gente apostou, a exceção do Inter, que era muito difícil você imaginar que o Corinthians faria aquele jogo tão espetacular, principalmente na marcação e tudo mais, que o Galhardo seria expulso. Mas no geral, Corinthians e Sport, Coritiba e Sport foram times que a gente indicou aqui. Eles ganharam e ainda mantiveram o SG. É que a gente foi burro de trocar e não ter colocado o SG de nenhum deles. Por exemplo, o Patrick do Sport, mesmo tendo sido expulso no fim da partida, ele deu uma assistência e ainda manteve o SG, então ele foi melhor do que os nossos dois laterais. Aí veio o David Braz para salvar um pouquinho a rodada e também, é claro, o Marinho, que com certeza não iria decepcionar a gente. Giovanni Augusto e Vina cumpriram suas funções aqui no meio, mas de resto o time foi uma grande decepção. Uma rodada bastante zicada e a gente acompanhou a zica, na verdade. Por sorte a gente trocou o Fernando Praz pelo Jean. O Fernando Praz fez menos 5 e o Jean fez menos 2,30. Então foi um mal por outro mal, só que não tão mal, se é que vocês podem entender assim. Mas vamos para as dicas que a 20ª rodada eu tô confiante que vai ser uma rodada de recuperação pra gente. Bora lá? Rapaziada, a ideia é a gente fazer um videozinho mais curto, começar a fazer vídeos mais curtos para não cansar vocês, dessas dicas de maneira mais dinâmica, mais rápida. Então já vamos logo começar com o goleiro, não necessariamente vai ter que sobrar dois. Vou só passar para vocês quais são os nomes que eu acho melhor, nomes que eu realmente escalaria no meu time. Não vou falar muito para não ocupar muito tempo. Nos goleiros, eu acho que tem dois goleiros que são os melhores para a rodada, e na verdade são os dois goleiros com a melhor média até aqui, Thiago Volpi e o João Paulo. Thiago Volpi com mais chances de SG, na minha visão, e o João Paulo com maior potencial de defesas difíceis. Apesar que se você analisar a tabela de pontos cedidos, de defesas difíceis cedidas, nas últimas 5 rodadas considerando o mando de campo, o Goiás fora de casa cedeu mais do que o Bragantino em casa. Mas eu acredito no João Paulo nessa rodada, porque o Bragantino ele vai desfalcá-lo do seu principal jogador, que é o Claudinho. Já falei várias vezes aqui no canal. O time do Bragantino ele depende muito do Claudinho. Se o Claudinho tá num dia bom, o Bragantino costuma jogar bem. Se ele não tá num dia muito bom, o Bragantino geralmente perde ou empata. Dessa vez ele está suspenso, não vai atuar contra o Santos, e eu acho que o Bragantino perde muito do poder ofensivo, que é a sua principal arma. Então eu acredito no João Paulo, que é um goleiro que voltou a fazer muitas defesas difíceis na última rodada. Como vocês podem ver aí na tela, na rodada 18 contra o Fluminense ele fez 9,50, mesmo tendo tomado 3 gols. Então eu confio nessa regularidade do João Paulo, acho que ele pode imitar nessa partida. Entre os laterais, eu vejo um lateral como unanimidade nessa rodada, Reinaldo do São Paulo. Também pela chance de SG contra o Goiás, que é o lanterna do campeonato, e principalmente pelo fato dele ser um batedor de pênalti, e o Goiás, como eu já falei em outros vídeos, é o time que mais cede gols, mais sofre gols de defensores nesse campeonato. Então eu acho que pode rolar um pênaltizinho nessa partida, e se rolar é o Reinaldo que bate e dificilmente ele erra. Então o Reinaldo já vou garantir aqui no meu time. Tive algumas dúvidas em relação ao outro lateral, acho que tem bons nomes. O primeiro deles é o Heitor do Inter, que decepcionou muito a gente na última rodada, tomou gol, fez poucos desarmes, acho que ele fez um só, acabou negativando 0,10. Assim como o Vitor Luiz, que perdeu o pênalti, os dois estão bem desvalorizados, seriam duas boas opções para a rodada. Acho que o Vitor Luiz não segura o SG contra o Bahia, mas as melhores pontuações do Vitor Luiz foram fora de casa. Consegue bons desarmes fora de casa, ele enfrenta o Nino Paraíba, que é um lateral que ataca bastante, pode ceder bastante desarme para ele. E assim como o Vinha também do Palmeiras, já fez bons jogos também nesse campeonato, vem mantendo uma média legal e recomendaria esses três. Mas a gente vai escalar um jogador que várias vezes a gente já escalou aqui no canal e também já passei várias vezes essa dica aqui para vocês, Felipe Jonathan dos Santos. A gente vai escalar ele porque o jogo é fora de casa contra o Bragantino e fora de casa o Felipe Jonathan é um mito. Ele costuma roubar muitas bolas e já fez ótimas pontuações. Mesmo no jogo contra o Coritiba, que a gente escalou aqui no canal, ele tomou o gol, perdeu o SG e ainda fez 14 pontos, algo nesse estilo aí. Além disso, o Felipe Jonathan encara o Aderlan, do Bragantino, lateral direito da equipe do Bragantino. E o Aderlan é o jogador do Brasileirão com mais roubadas de bola. Não exatamente o desarme como o Cartola aponta, mas é o jogador que mais roubou bolas na competição. Acho que pode acabar tendo esse embate legal de dois jogadores, dois laterais que roubam muitas bolas, tem muitos desarmes. Então aposto no Felipe Jonathan jogando fora de casa contra o Bragantino.
Na zaga vão ser 3 nomes, galera. Vamos começar primeiro pelo Nino, do Fluminense. A gente vai escalar ele contra o Grêmio. Nino é um jogador que está crescendo muito nas últimas partidas, assim como o Fluminense vem crescendo muito. O Fluminense não jogou durante a semana. O Grêmio está jogando quinta, hoje, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E eu acredito que o Fluminense possa ganhar do Grêmio e também possa segurar o SG. Nas últimas rodadas, galera, o Nino vem conseguindo ter bons desarmes e saindo com uma pontuação extremamente alta para zagueiro esse ano. Não negativou nenhuma vez, pelo menos desde a 8ª rodada, que é quando aparece aqui no Cartola. Então o Nino ele já garante sua vaguinha aqui no nosso time. Além dele, muita gente está apostando na zaga do Palmeiras, Felipe Melo e Gustavo Gomes. Entre eles, vou preferir apostar no Felipe Melo, porque, primeiro, o Gustavo Gomes ele é um jogador que foi convocado para a seleção e já está com 2 cartões amarelos. Além disso, ele atua realmente como um zagueiro. Já o Felipe Melo, ele está jogando como volante e desde que ele começou a jogar como volante, como vocês podem ver aqui na tela, ele já fez 10.30 na rodada 18 e 9.20 na rodada 19. Os volantes eles costumam ter mais participação em roubada de bola do que os zagueiros esse ano. Então eu aposto mais no Felipe Melo do que o Gustavo Gomes, até pelo fato de existir essa possibilidade do Gomes forçar o cartão amarelo já que ele foi convocado. Então o Felipe Melo é o nosso segundo zagueiro. Além dele, indico para vocês também o Bruno Alves do São Paulo, aí mais visando um SG, uma possibilidade do SG. O Bruno Alves não é um zagueiro que tem pontuado muito bem sem esse SG, tá certo? Mas Bruno Alves também a gente indica pra vocês. Passando pro meio de campo, galera, tem um cara que pra mim é unanimidade nessa rodada, assim como foi em várias outras, mas nessa principalmente, pela escassez de bons meias, Thiago Galhardo tá suspenso, e ele é um cara extremamente regular, então vai ser o Vina do Ceará, jogando contra o Sport em casa. O Sport ele sofreu gol em grande parte das partidas que jogou fora de casa, acho que vai vir um pouco mais na defesa, deve ter bastante chance pro Vina finalizar. O Vina deve marcar o seu golzinho nessa partida, vem jogando muito bem, no meio de semana contra o Santos, ele que fez o gol da classificação, então aposto no Vina. Além dele, um outro jogador que eu iria apostar, mesmo se ele não tivesse entre os mais escalados, na verdade ele tá. Não gostei muito disso, acho que passa muito pela questão do companheiro dele de meio campo, que seria mais escalado, tá suspenso, e é o Patrick do Inter. Acho que ele é uma ótima opção dessa rodada, além de tudo, a regularidade, várias questões que levam as pessoas a escalarem ele. Ele é um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, ou seja, pelo lado direito da defesa do Coritiba, que várias vezes a gente já apontou aqui no canal, é o ponto fraco do Coritiba. Quem tem atuado pela posição lá na lateral direita é o Matheus Salles, que não é da posição, não é de origem, ele é um volante de formação. Então eu acho que o Patrick, na falta do Thiago Galhardo, ele pode assumir esse protagonismo e também tem essa questão do lado que ele joga. Acho que ele é uma ótima opção para rodar. Esses dois eu encaro muito como uma unanimidade. Aí eu fiquei em dúvida quem seria o terceiro meia aqui do nosso time. Fiquei em dúvida principalmente entre 2 nomes, que são o Rafael Veiga e o Otero. Acho que o Rafael Veiga tem mais potencial de decisão e o Otero tem mais potencial de pontuar bem, mesmo sem fazer gol ou dar uma assistência. Só que a minha escolha pelo Rafael Veiga, que eu vou até escalar aqui, se deu pelo fato do Vasco ser o time que mais cede pontos para meio-campistas nos últimos jogos, considerando o meio de campo. Então acho que o Rafael Veiga é uma boa opção para você escalar também. No ataque, gente, já vou logo falar para vocês que eu resolvi dobrar o São Paulo. Vou com o Brenner e vou com o Luciano. Ficou sobrando só uma vaga aqui para o nosso ataque. Eu acho que o Brenner e o Luciano são bons de você dobrar essa rodada, porque tirando o último jogo contra o Lanús, que o São Paulo fez 4 gols e nenhum foi dos dois, grande parte dos gols que o São Paulo tem feito no ano, principalmente nas últimas rodadas, tem sido com participação do Brenner e do Luciano. Acho muito difícil que o São Paulo não marque gol no Goiás. E se marcar, é grande a chance que tenha a participação de um desses dois. Eu não quero escolher qual eu vou escalar, porque eu acho que tem chance de escalar um e o outro ser o que imitar. Então resolvemos escalar o 2 em via das dúvidas. Acho que se o São Paulo fizer uma goleada, conseguir marcar muitos gols no Goiás, tem chance dos dois irem bem. Então a gente resolveu escalar aqui Brenner e Luciano na rodada. Além deles, vou indicar para vocês o Keno, que tem um confronto muito difícil contra o Flamengo, que é um time que está indo bem fora de casa. O Atlético está um pouquinho em baixa, mas eu acho que o Keno tem grande chance de fazer uma boa pontuação nessa partida. Explico. O Flamengo não é tão sólido defensivamente, acho que o Atlético Mineiro pode ganhar do Flamengo.
Keno tá descansando já faz 2 semanas, ele tava suspenso na última partida. Encara que ele joga pelo lado esquerdo, vai encarar o Isla, que é um lateral bastante ofensivo, deixa muitos espaços. E o Keno também ele pontua muito bem sem decisão. Então, como a gente tem 2 mais ou menos centroavantes, que são o Brenner e o Luciano, eu preferi escalar um terceiro atacante que vai me entregar pontos independente da partida que ele fizer. Por isso, eu vou escalar o Keno aqui como nosso terceiro atacante, apesar de achar que também tem outras opções importantes, como o próprio Pedro nesse confronto. O Pedro aqui, como vocês podem estar vendo aqui na tela, com média 4,57. É um jogador que está indo muito bem nas últimas partidas, fazendo muitos gols. Como já falei em outros vídeos do canal, eu gosto muito do Pedro, eu pessoalmente. E também tinha o Wesley, do Palmeiras, que agora acho que ele não está nem como provável, porque ele se machucou na partida, saiu machucado contra o Bragantino na Copa do Brasil. Mas fica de olho também que eu acho que seria uma boa opção. Além desses que eu já citei, tem um outro atacante que eu acho que se você quiser fazer uma aposta diferenciada, dificilmente você vai encontrar algum youtuber, algum cara que dá dica de cartola falando desse jogador. Mas é o Léo Xu do Ceará. O Léo Xu não marcou nenhum gol ainda no campeonato, mas ele está se destacando nas assistências e além disso também fazendo desarme, sofrendo faltas, finalizando no gol. Como vocês podem ver aqui, nas últimas 3 rodadas ele já manteve essa média de 6, 5, 4 pontos. E jogando contra o Sport em casa, acho que o Ceará pode ter bastante chance de gol e eu acho que pode ser a oportunidade do Léo Xu desencantar no campeonato. Ele vem jogando muito bem, eu assisti o jogo da Copa do Brasil, Ceará contra o Santos, inclusive más recordações desses momentos, mas não quero ficar lembrando muito. O Léo Xu jogou bem nesse jogo, ele foi substituído, mas no primeiro tempo principalmente ele deu um calor no Madison, lá pelo lado esquerdo do campo. Deu um bom passe, inclusive, para um lance que o Sobis perdeu o gol. E eu acho que o Léo Xu pode ser uma aposta e pode surpreender vocês. Pulando para o técnico, eu acho que o técnico tem mais chance do seu time fazer gol, mesmo decepcionando às vezes nessas horas que mais precisa, e também não sofrer gol, acho que é o Fernando Diniz do São Paulo. Recomendo também o Inter, o Kudê do Inter, mas o Coritiba tem marcado bastante gol fora de casa nas últimas rodadas, cresceu ofensivamente, então por mais que eu acredite que o Coritiba ele vai retraído, vai esperar o contra-ataque, acho que pode rolar um golzinho do Coritiba, por isso mesmo eu não escalei ninguém da zaga do Inter. Então a gente vai mesmo com o Fernando Diniz para essa rodada. Chegou a hora de escolher o capitão. Pra mim, nessa rodada, não tem muita discussão. Eu acho que o capitão tem que ser aquele jogador que pontua melhor, mesmo sem fazer um gol, mesmo sem dar uma assistência, e também um cara que está sendo decisivo. Muita gente optando aí pelo Brenner, pelo Luciano, são jogadores que, na minha opinião, ainda oscilam um pouco. Então, nessa rodada, a faixa de capitão do nosso time vai ficar mesmo pro Vinícius, que é o jogador mais escalado da rodada, mas não tem como fugir. Ele é um jogador que tem ido muito bem no Ceará, feito gol em quase todas as partidas, participando de gol em quase todas as partidas, então eu acho que ele não vai decepcionar a gente contra o Sport em casa. A gente espera isso pelo menos, estamos confiando no Vinícius e a faixa vai para ele. Bom pessoal, essas foram as dicas da rodada, espero que eu tenha conseguido fazer o vídeo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais dinâmico, para me facilitar também na hora da edição e para facilitar vocês a assistirem também. Espero que vocês tenham gostado das dicas, qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, aquilo tudo que vocês já sabem. Ativa o sininho para você também não perder nenhuma das dicas. Também estamos fazendo vídeos um pouco diferenciados. Seleção do Campeonato Brasileiro, vou deixar um cartãozinho aqui em cima se você ainda não viu a minha seleção. Tá comentando aqui o Campeonato Brasileiro, o canal tá crescendo, tô gostando do feedback. Queria agradecer a todos pelo apoio e até a próxima.